Angola está a ser considerada um país não democrático, o que se considera uma violação à sua Constituição. E eu, dentro da comunidade científica, estou com aqueles que classificam o regime político angolano como uma pseudo-democracia, ou dito de outra maneira, um regime eleitoral autoritário, ou ainda um regime competitivo autoritário. Nestes regimes há, inclusivamente, muitas das vezes, constituições democráticas. E o grande problema é a prática dos governantes que estão no poder. Entre nós, há factos. O meu desafio é o seguinte: tenhamos connosco as leis eleitorais, a lei do registro, a lei eleitoral, a lei do registro eleitoral, a lei da observação eleitoral, e peguemos nos factos todos dos atos que são praticados pela Comissão Nacional Eleitoral, pela administração do Estado, falo executivo, governo, desde 2012 até as últimas eleições, e nós vamos ver, prática a prática, quais são as normas da lei eleitoral que são violadas, quais são as normas da lei de observação eleitoral que são violadas e quais são as normas do registro, da lei do registro eleitoral que são violadas. E depois vamos à Constituição e vamos ver a mesma coisa. A ciência assenta em conceitos. Os conceitos científicos têm um conjunto de critérios que estão pré-definidos. Se esses critérios pré-definidos, se neles se encaixarem à realidade, nós dizemos que esse conceito vinga, porque esse conceito serve para explicar a realidade. Para o político Filomeno Vieira Lopes, em Angola vigora o regime autocrático. E este regime autocrático é que está a organizar as eleições que se pretendem, eleições livres, justas e transparentes. A tese aqui é muito simples. Eleições organizam-se efetivamente em Estados verdadeiramente democráticos. Eleições democráticas, obviamente. E isto vai introduzir contradições no nosso sistema, o facto de não termos esse Estado que assegura estas eleições. Então, nós temos aqui dois caminhos, ou duas situações que se podem observar de forma objetiva. Uma primeira é a propensão natural para o conflito. Criamos um Estado altamente de discriminação, com falta de oportunidades, com ausência de desenvolvimento, e isto naturalmente cria uma natural propensão para o conflito. E isto também induz a necessidade de uma união da oposição, porque continuamos, como aqui foi caracterizado, a viver perante um muro que temos que romper, este muro ditatorial, autoritário. E isto convoca esta percepção da unidade das oposições para podermos, digamos, ter a força suficiente para romper isto. A juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Maria Imaculada Melo, considera que há no país um desequilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judicial, provocados por uma decolagem entre a Constituição e a realidade. O Estado Democrático de Direito do século XX não é apenas um Estado Democrático de Direito, é também um Estado social. E isto implica não só a consideração das reivindicações e todo o programa e tarefas fundamentais do Estado no domínio social, como, sobretudo, no domínio político. O Estado Social do século XX nasce associado a um fenómeno que tem que ver com o reconhecimento ou uma outra dimensão que se vem dar à dignidade da pessoa humana. Então, o Estado Social não só está ligado a estas questões de natureza económica e social, como também tem uma dimensão política, de uma reivindicação política que permite, então, levar-nos novamente àqueles princípios que temos que os observar enquanto república, da transparência, da contabilidade, da democracia participativa e até da própria democracia representativa.
Daí então que surjam entre nós, no nosso entendimento, e que fez com que, ou que faz com que nós não possamos falar propriamente de uma transição constitucional, mas de um processo de transformação constitucional, o tal desfazamento entre Constituição e realidade constitucional. Portanto, isto é uma situação em que, do ponto de vista prático, se manifesta a democracia, o próprio Estado de Direito, a própria Constituição, enquanto lei fundamental, tem funções. Estas funções são execuíveis e têm que se fazer sentir no seu dia a dia, e se isso não acontece, dá-se, obviamente, aqui uma decalagem entre a Constituição e a realidade constitucional, que se verifica sobretudo, ou provoca, no nosso caso concreto, um desequilíbrio entre os poderes legislativo, executivo e judicial. Na ótica da deputada da UNITA, Mihaela Weber, trata-se de uma falha coletiva e aponta os caminhos para a correção. Apontar o dedo a um único culpado e ostracizá-lo não nos trará democracia nem desenvolvimento, porque culpados somos todos enquanto coletividade política. Também não defendo o recurso à violência ou a qualquer forma de violação dos direitos humanos. Defendo antes o diálogo. Um diálogo estruturado, objetivo, profundo e maduro, sem preconceitos nem recriminações. Um diálogo de patriotas, construtores do futuro, de não incriminadores ou de oportunistas que vivem do ódio e das divisões do passado. Um diálogo para escutar o outro e construir a confiança e a fraternidade, similar àquele entre Mandela e Frederic de Klerk, que rompeu com as rédeas do apartheid e conduziu à construção da democracia do arco-íris na vizinha África do Sul. Unidos pelo patriotismo, teremos de identificar alternativas viáveis para o renascimento do país, sem as limitações do tempo ou as pressões dos momentos eleitorais. Se não o fizermos agora, outros surgirão e nos roubarão o futuro no nosso próprio país. Este assunto foi discutido na conferência que debateu sobre o processo de democratização e desenvolvimento em Angola, ocorrido na quinta-feira passada, 9 de junho de 2022, na Universidade Católica de Angola, em Luanda. Estas personalidades fizeram parte do primeiro painel, que teve como tema Constituição, Ordenamento Político-Administrativo, Legislação e Processos Eleitorais, Contribuições para a Democracia. Marcos Correia, Portal A Denúncia, em Luanda.